Muito obrigado. Glória a Deus. Estávamos a cantar e eu estava a imaginar a situação. Nós, sentados aos pés de Jesus, a aprender com Ele, não é? De facto, esta é a ideia desta canção que acabamos de cantar e que, de facto, a nossa atitude durante os próximos minutos seja esta, uma atitude de estarmos aos seus pés, não é? A ouvir dele as coisas que eu vou dizer e que Deus vai pôr nas nossas mentes. Nós queremos ouvir dele, ouvir aquilo que ele tem para nos dizer nesta manhã. Mais uma vez, bem-vindos a todos, aqueles que foram mencionados, os que não foram, aqueles que estão online também, bem-vindos para este tempo que nós vamos passar juntos, vamos continuar juntos agora nos próximos minutos. O caminho de Jesus com o caráter de Jesus. É sobre isso que nós queremos focar, queremos chamar a nossa atenção. O caminho de Jesus com o caráter de Jesus. Há um texto em Marcos, capítulo 10, eu convidava para ler comigo, Marcos 10, começando no versículo 32. De facto, não vamos ler o texto, vamos ler alguns versículos e vamos ver o contexto disto. Não é? Marcos, capítulo 10, começando no versículo 32. Marcos 10, 32. Então passo a ler. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem, eles não tinham dúvida, eles sabiam que ele estava a referir a si próprio, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. É possível ser mais claro do que isso? E aproximaram-se dele Tiago e João. Aqui no texto vem logo a seguir. Eu não sei se houve aqui um espaço, se eles andaram assim um tempo calados, não é? Estavam a caminhar, a tentar perceber aquelas palavras, a entrar em negação, talvez. Não, eu se calhar ouvi mal, não pode ser, não sei. Mas o certo é que aqui vem logo a seguir, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E quem sabe o que é que vem a seguir? Eles conseguem um momento a sós com Jesus e dizem: olha, queremos pedir que lá no reino estejamos um à direita e outro à esquerda. Estes versículos seguintes falam sobre isto. Versículo 41, depois de Jesus colocar-nos no seu devido lugar, nós lemos assim no 41: e os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Infelizmente, eu não creio que eles estavam indignados porque Tiago e João não perceberam algo que era muito óbvio. Infelizmente, eu creio que eles se indignaram porque Tiago e João chegaram à frente. Foram os primeiros a dizer e a pedir aquilo que eles queriam. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios deles se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E logo a seguir, eles chegam a Jericó, e ali ele cura o cego Bartimeu. Bom, este é o contexto que eu queria chamar a vossa atenção. E se olharem em Mateus, a partir do versículo 20, não vou abrir aqui agora, mas em Mateus, a partir do versículo 20, segue mais ou menos a mesma ideia, mais ou menos o mesmo. Mateus conta mais ou menos o mesmo episódio, ou episódios, as mesmas coisas. Em Lucas 22, que vai ser o texto da nossa mensagem esta manhã, Lucas capítulo 22, portanto, também vos convido a abrir, Lucas 22, começando
no versículo 14, Lucas 22, 14. Então nós lemos assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Então, este momento é o quê? É o momento em que ele vai instituir a ceia, não é? Vai fazer aquele simbolismo, este pão, este cálice, não é assim? Então, está com eles. E nós vemos mais à frente, no versículo 21, mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? Curiosamente, eles não fizeram todos em direção a Judas, por exemplo. Tiveram a indagar, serei eu? Serei eu? E o versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Eu fico a pensar, isto foi Lucas que lembrou-se de pôr isto aqui? Ou será que era algo que acontecia com alguma regularidade? Ou pelo menos aconteceu mais de uma vez? E se nós olharmos João, não vamos lá, mas se olharmos o contexto de João, em João 13, que acontece um pouco antes deste momento da ceia, então nós vemos Jesus a lavar os pés a estes mesmos discípulos. Eles tinham passado por aquela experiência onde Jesus conclui dizendo: vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem. João 13, 13 a 15, só pode apontar para ver depois. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu o sou. Jesus não esconde nada acerca do que vai acontecer e de quem ele é. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Supostamente esse momento já tinha passado, quando ocorre o que está em Lucas capítulo 22. E então é para lá que eu quero ir. Lucas 22, de 24 a 27. Com este contexto nas nossas mentes, vou ler os versículos de 24 a 27 de Lucas 22. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior, e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Oremos. Senhor Deus, nós vamos a Ti, ó Deus, um pouco atordoados depois de ler tudo isto, junto ao mesmo, em sequência. E eu te peço, em nome de Jesus, que Tu fales comigo e através de mim. Que Tu fales conosco nesta manhã. E nos ajudes a aprender com Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Rei. Queremos aprender com Ele. Sim, os discípulos aqui estavam antes da ressurreição, antes da descida do Espírito Santo. Mas quantas vezes nós nos encontramos a viver como eles? Fala conosco, Senhor, ensina-nos. Ajuda-nos a aprender com Jesus, a aprender com aqueles que andaram perto dele, com ele naquele tempo, aprender com aqueles que andam conosco hoje, que estão também neste caminho a aprender com Jesus. Ajuda-nos a aprender, a viver, a caminhar, a andar no caminho de Jesus, com o caráter de Cristo.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, de facto, nós começamos esse texto de Lucas 22, 24 com uma contenda, uma discussão, dependendo da versão que vão ler, uma contenda, uma discussão entre eles. E a verdade é que as contendas, as discussões, nos fazem perder o objetivo. Não é só aqui, não é neste contexto aqui bíblico, mas em qualquer lugar. Tenta lembrar a última vez que houve uma discussão, uma contenda. Em casa, no trabalho, na escola, com os amigos, no futebol, não é? Qualquer lugar. Então, a contenda, a discussão, tem a tendência de nos fazer perder o foco, né? O nosso objetivo principal. Passamos a ter outro. Muitas vezes o objetivo que nos uniu, que era, sei lá, jogar futebol juntos, ou ser uma família, ou trabalhar nesse projeto, o objetivo que nos uniu passa para segundo plano. A contenda passa a ter a primazia, a discussão em si. E vai nos impedindo de continuar na jornada, no percurso desejado, inicialmente desejado. Passamos, não sei se são como eu penso que sim, não é? Que nós, quando estamos numa situação de contenda ou discussão, e isto pode ser de muitas formas. Não há contendas em que a pessoa não levanta a voz. Há contendas em que a pessoa não chama nomes. Mas é contenda não é mesmo. São contendas mais educadas, não é? Mas é uma discussão, é uma contenda, é uma zanga, é uma briga. E essas contendas, quando saio de uma delas, que ela não ficou resolvida, eu gosto de tentar resolver na hora, mas às vezes não dá. E então, normalmente, eu passo a pensar o que eu vou dizer da próxima vez. Né? Como é que eu vou conseguir convencer que, afinal, eu é que estou certo? E mesmo que eu tenha dito isto ou aquilo, foi porque o outro disse a outra coisa primeiro. Né? E então, o foco, a minha atenção, o meu objetivo muda completamente. Agora, o meu objetivo é como é que eu posso ganhar essa discussão? Como é que eu posso ser vitorioso? Como é que eu posso ganhar? Como é que eu posso acabar com a discussão, que muitas vezes significa acabar com o outro? Porque afinal ele está errado, ou ela está errada. Então começamos a focar nisso, em como me defender, como atacar, como ganhar, como acabar com essa situação. E o foco principal, o objetivo principal da nossa vida, do nosso projeto de vida, da nossa família, do nosso lazer, perde-se. Essa preocupação, Jesus está a dizer que essa preocupação com o status de quem é maior, que foi o motivo da contenda, é, em outras palavras, também negar a Jesus. É também trair a Jesus. Porque deixamos de focar no objetivo principal para continuar a resolver e trabalhar e encontrar solução para o nosso conflito, solução que seja favorável a mim, naturalmente, né? Não quero solução para os outros, quero para mim. E então eu perco esse objetivo e estou, na verdade, a negá-lo e a traí-lo com esta atitude. E Jesus diz no versículo 25, a primeira parte, ele fala assim: os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade. Em outras palavras, Jesus está a dizer, sabe, esta coisa dessas contendas, essas discussões, essa preocupação, o foco principal de ser maior, isto é coisa de gentios. Já falamos nisso numa outra pregação, não é? Quando falamos sobre a ansiedade. Jesus também diz, olha, os pagãos é que são assim. Então Jesus está a dizer, isso é coisa de gentios, é coisa de pagãos, não é coisa de discípulo de Cristo, de família de Deus, de povo de Deus. Os pagãos é que são assim. Essas situações de contendas e discussão sobre quem vai sobressair, na verdade, são uma expressão da nossa insegurança. Porque nós não queremos perder. Não queremos perder a posição, não queremos perder o status, não queremos perder privilégios, não queremos perder direitos, não queremos perder o poder que nós já temos, não queremos perder, estamos inseguros e então nós queremos defender o facto de que eu
é que sou o maior aqui. Podemos não dizer isto. Fica feio, não é? Mas ao fim e ao cabo é isto que está a se passar nas nossas cabecinhas. E perder o objetivo principal vai comprometer os resultados. Vai ser difícil nós concluirmos bem um dia de lazer, um futebol. Vai ser difícil se nós perdermos o objetivo principal, que é ter lazer, é passar um bom tempo juntos. Vai ser difícil nós concluirmos um projeto no trabalho ou na escola se o objetivo que nos uniu, não é, fica comprometido, estamos agora focados em outra coisa. Vai ser difícil continuarmos com o projeto da nossa família se nós agora temos o objetivo de explicar, deixar bem claro quem é que estava certo hoje de manhã, quando eu saí de casa. Começa, e principalmente quando isso é recorrente, quando começa a fazer parte do nosso dia a dia, do normal para nós. Versículos 25 e 26, vou ler novamente. E Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Ou seja, Jesus está a dizer que fora do reino de Deus, todos nós vivemos fora do reino de Deus. Não estamos em Cristo, estamos no reino de Deus. Mas vivemos nesse ambiente que se chama mundo, não é? Então vivemos nesse ambiente. Estamos aí. E esse ambiente do fora do reino de Deus, onde Jesus disse de outra forma, eles estão no mundo, mas não são do mundo, né? Então nós estamos aí, mas não somos daí. Somos representantes de outro reino neste mundo em que vivemos. Não é assim? Então, Jesus disse, fora do reino de Deus, neste ambiente no qual que todos nós conhecemos, ser maior é dominar sobre as pessoas, é ter controle, é ter posição, é ter status, é ter autoridade, é exercer poder, é procurar ser chamado benfeitor. E olha, há benfeitores maravilhosos que fazem muitas coisas boas. O problema muitas vezes é a motivação. A motivação do benfeitor, ele quer ajudar sim, mas se aparecer uma coluna no jornal, ou no telejornal, melhor ainda, né? Ou na internet, houver muitas revisões, muitos reviews, muitos comentários positivos, não é? Então, muitas vezes fazer o bem é bom e devemos continuar a fazer, mas qual é a motivação? Muitas vezes, nesse mundo fora do reino de Deus, é fazer o bem desejando ser reconhecido pelos donativos, pela assistência. Indispensável, coisas importantes e necessárias, e graças a Deus por isso. Mas qual a motivação? Então, o que Jesus está a dizer para nós aqui, aos seus discípulos naquela altura e para nós hoje, é que ele, não só aqui, mas em todo o Evangelho de Lucas e em muitas partes, nós lemos que, na ótica de Jesus, o reino de Deus inverte os valores dos conceitos daquilo que é autoridade e grandeza. Ele altera esses valores. Governo e autoridade, os valores alteram-se. É preciso haver governo, é preciso haver autoridade, é preciso haver o líder de um grupo, de uma igreja, é preciso haver. Mas os valores, como é que isso funciona? E Jesus inverte o funcionamento disso, o conceito, como é que isso é? Como é que isso se processa? Como é que isso se faz? Ele inverte esses valores. Esse modelo, o modelo de Jesus, que hoje já é falado até mesmo fora da igreja, que ele foi um líder servo. Jesus é um líder servo. E há muitos lugares, mesmo em empresas hoje, não é? E lugares onde estão a ensinar como ser um bom patrão, não é? Estão a ensinar que muitas vezes funciona melhor assim, o líder servo, o líder que procura ouvir os seus empregados e saber quais são as suas necessidades e, na medida do possível, servi-los, ajudá-los. Isto é uma coisa ensinada até fora da igreja hoje. Mas, nos tempos de Jesus, isto era sem precedentes, né? Jesus traz algo completamente novo, que é aquele que lidera, aquele que está acima, aquele que é o maior. Então, ele age
como um líder que serve. Ele demonstra que realmente ele é maior e que não precisa dos holofotes e pode servir. Está seguro, não há insegurança, está seguro em quem ele é e pode servir livremente, sem que isso afete em nada a quem ele é, no fundo, realmente quem ele é. Então Jesus, ele traz essa novidade. E a expressão máxima disso é feita na cruz. Quando ele nos serve, ele se entrega completamente, não somente um serviço, uma ajuda, uma assistência, umas boas palavras, um consolo, um conforto, mas a própria vida ele entrega por amor de nós. Então aí é a expressão máxima do serviço, do servir. Ele fez isto. Felizmente não ficou na sepultura, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E oferece vida e convida-nos a caminhar com ele, né, nesta vida. Tendo o caráter de Cristo a ser desenvolvido em nós. Então o desafio para nós hoje, e antes disso, o impacto disso. Qual o impacto desse estilo de liderança de Jesus? Será que teve algum impacto? 2000 e tal anos depois, nós estamos aqui a falar sobre isso. Será que teve algum impacto? 2000 e tal anos depois disso, há igrejas em todo o mundo que desde as 7, 8, 9 da manhã, na Austrália, Nova Zelândia, sei lá onde foi, não é? Estão a ler e a falar sobre Jesus. Será que teve algum impacto? Será que transformou de alguma forma a sociedade? O mundo ocidental, hoje estamos num caos, vivemos praticamente numa era pós-cristã em muitos sentidos. Mas será que teve algum impacto? Algumas décadas, alguns séculos depois de Jesus já ter morrido e ressuscitado e não estar mais aqui? Será que teve algum impacto? Transformou alguma coisa? Mudou a forma de ver as pessoas, de cuidar das pessoas, de cuidar dos leprosos, de criar hospitais, orfanatos, tudo isso que não existia antes? Será que teve algum impacto? Enorme impacto. Líder serve. E continua a ter impacto na vida de muitos e muitos. Eu espero que tenha impacto na minha vida hoje e na nossa vida como igreja. Esse estilo de liderança. O estilo de Jesus. Então, o desafio para nós hoje é manter o objetivo principal. Qual o objetivo principal? E Jesus começa a explicar dizendo, olha, o maior entre vós seja... Agora, atenção, já aludi a isso, mas vou repetir. Jesus aqui, de forma alguma, está a dizer que ninguém deve ocupar posição de autoridade e de grandeza. Ele não está a dizer isso. Ele próprio disse, eu sou o vosso mestre e senhor, não é? Portanto, nada errado em ocupar posições de grandeza e de autoridade, porque nós precisamos de pessoas que nos liderem, que nos orientem, que nos mostrem o caminho. Precisamos disso. Na família, na escola, no trabalho, na sociedade, precisamos disso. Então, nada mal nisto e ocupar esses lugares. O que Jesus está a introduzir é a forma de exercer esta autoridade, esta grandeza, essa posição, essa liderança. É isso que Jesus altera aqui. Então ele diz, o maior entre vós seja como o menor. Algumas traduções falam como o mais novo, que de facto é uma tradução um pouco mais próxima ao original ali, que a ideia do menor não é menor em estatura, nem menor em importância, mas mais novo. E porque é mais novo é menos experiente, não é? Está a aprender. Então, aquele que é maior entre vós tem um comportamento tranquilo, como se fosse o mais novo. Está a aprender, está a ouvir, porque nós podemos aprender sempre uns com os outros. Não há ninguém tão simples que não tenha lições de vida para nos ensinar, se nós tão somente pararmos para ouvir. É isso que Jesus está dizendo. Aprender, sempre, mesmo grande, com autoridade, como o mais novo, como um aprendiz na sala, como alguém que vai liderando, mas ao mesmo tempo vai ouvindo, vai aprendendo e assim lidera melhor.
Porque sabe, conhece o contexto, conhece as pessoas, conhece o ambiente, conhece os desafios, as dificuldades, as vitórias, as conquistas. Seja como o mais novo, o menor. Trata os outros com respeito, com honra. Seja quem for. Há muitas formas de fazer isso, não é? Há formas muito complicadas, mas às vezes a forma simples. Eu trouxe uma um pouco a brincar, para assim aliviar um pouco a tensão. Às vezes, uma forma de nós honrarmos alguém ou tratá-la com respeito é dar o nosso lugar a ela. Nosso lugar. Não é? Não, fica no meu lugar hoje. Isso pode ter muitos sentidos, até mesmo aqui. O meu lugar, o lugar onde eu normalmente sento aqui no culto, né? Até pode ser. Fica no meu lugar. Para mim, esse é o melhor lugar. Estava a pensar nisso. Para mim, esse é o meu lugar, então eu quero oferecer o melhor lugar para si. Estava a pensar nisso hoje e lembrei, inevitavelmente, daquele texto onde Jesus fala, olha, quando vocês entram numa reunião, não vão logo lá para frente, ficam atrás. Depois, se alguém convidar para ir para frente e tal, etc. Né? E muitas pessoas levam isso literalmente, né? Literalmente. Então, elas sentem que tem que sentar no último... Aqui, né? Aqui não é o caso, né? Tá bem? Mas há pessoas que pensam que literalmente tem que sentar na última fila, porque Jesus falou para chegar e sentar na última fila. Né? Mas o significado disso que Jesus está a dizer é o seguinte, aquele lugar, que é o lugar do mais novo, do menos experiente, do que não sabe nada, do aprendiz, não é? Aquele lugar menos desejado, porque eu queria já ter aprendido mais e estar mais na frente, não é? Jesus está a dizer, oferecer este lugar melhor aos outros, não é? Ou ocupar o lugar que ninguém quer. Qual é o lugar que normalmente no culto ninguém quer, né? Na reunião? Então, talvez às vezes hoje, né, uma forma de servir, de honrar e de respeitar seria eu sentar onde ninguém quer sentar. Normalmente é na primeira fila. Né? É uma forma de servir. Né? Engraçado isso, né? Como as coisas podem mudar o sentido dependendo daquilo que estamos a falar. E às vezes poderia até ser útil, né? Então toda a gente começaria uma moda, né? Um movimento, né? Mas pronto, não quero que haja competição, tá bem? Não quero que haja contenda e discussão por causa disso, ok? Por favor. Enfim, há muitas formas de nós fazermos isso, de tratarmos com honra, com respeito outras pessoas. Porque quando nós temos segurança, não somos inseguros, temos segurança, temos confiança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão conjuntamente cooperar para o bem. Então, eu não preciso estar nos holofotes, eu não preciso estar no primeiro lugar. Embora eu seja, talvez, o primeiro, ou o principal, ou o líder, mas eu não preciso ser reconhecido como tal. Ser chamado de um título qualquer, pastor, líder, senhor, não preciso. Querem chamar? Chamem, mas não preciso, não devo precisar. É isso que Jesus está dizendo, não devo precisar disso, porque eu tenho segurança, tenho confiança e posso pensar mais nos outros. Nós fomos filhos amados de Deus, plenamente aceitos por Ele. E isso nos deve dar toda a segurança do mundo, não precisando exercer liderança através de domínio, poder, status, egoísmo, orgulho, etc, etc. Mas há mais coisas que eu acho que Jesus está a dizer para nós hoje. Não é só que nós devemos ser como o menor ou o mais novo. Curiosamente, há algumas culturas, a que eu conheço é africana, né, que às vezes fala o mais novo, o menor, está referindo-se ao mais novo. Não é necessariamente o menor em estatura. O menor pode ser, né, pode ter 1,80 m. Mas como ele é o mais novo na sala, olha, chegou o menor, né? Ou então o maior, às vezes, não é? É baixinho, pequenino, já está assim curvo, não é? Mas ele chegou o maior, né? Então essa cultura é interessante, isso, lembrei-me disso agora, né? Essa ideia do maior e menor, mais novo e mais velho, mas tem muito a ver com experiência, né? Experiência, nesse caso, experiência cristã, experiência com Deus. Mas não é só isso, tratando os outros com respeito e honra, mas também Jesus diz assim, olha,
o maior entre vós seja como servo. Agora, eu tenho uma triste notícia para vocês, é que servo é uma forma de nós falarmos isso um pouquinho mais agradável, porque a palavra, na verdade, é escravo. Ok, vou usar outro termo, empregado de mesa não remunerado. Está mais bonito assim? Mas é isso que Jesus está a dizer. Seja como vosso servo, aquele que serve sem preocupar com remuneração. Porque afinal é servo. Afinal sou servo de Jesus. E posso servir os outros. Claro que nós precisamos de trabalho, de rendimento, etc. Eu estou a falar uma atitude, uma forma de ser, de estar na vida. De sermos como Jesus. No versículo 27, eu vou ler novamente. Qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Então Jesus diz, é claro, é quem está à mesa que é o maior. Mas depois ele diz, eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vamos pensar no contexto, vamos voltar ao contexto outra vez. Quando ele diz isso, supostamente ele tinha alguma horinha atrás ou assim, feito o quê? Aos pés. Tinha lavado os pés aos seus discípulos. Eu sou o vosso mestre e senhor. Eu tive que lavar os vossos pés. Olhar no contexto, é o contexto da ceia do Senhor. Quando ele diz isto, ele tinha dito, tomai e comei, e tinha distribuído o pão a cada um. O servo, ele não disse, olha, o fulano, o Tiago, o João, vai buscar o pão e entrega a toda a gente. Ele entregou. Ele repartiu o pão. Ele tomou o cálice e passou para os outros. Então, quando ele diz essas coisas, olha, quem é que é? É o que está à mesa ou o que serve? Claro que é o que está à mesa. Em outras palavras, eu que sou essa pessoa. Mas a minha atitude, o meu comportamento, vocês acabaram de ver, não é esse. É de servir. É de vos servir. E é incrível isso. Reparem quando Jesus vai lavar os pés a Pedro e diz, os meus não. Né? Lembra-se disso? Né? E Deus não, porque ele estava reconhecendo aquela situação. Jesus é Senhor e Mestre, e agora vai lavar os meus pés. É complicado isso aí. Jesus diz, olha, se eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Opa, lava tudo, lava a cabeça, lava, né? Lava tudo, pé. Ter parte contigo é o que eu quero. Né? Então, mesmo que seja engraçado isso, Pedro estava a lutar com essa situação que nós estamos a lutar hoje, não é? Como é que é isso de servir e ser servido, e ser senhor, e ser mestre, e ser capaz de servir a si mesmo? E ele estava a lutar com isso. Como eu imagino, muitos de nós estamos a lutar hoje, enquanto pensamos sobre isso. A incrível alteração que pode acontecer num ambiente de trabalho, de escola, de família, de lazer, quanto a uma, duas ou mais pessoas com esse foco. O foco de servir. Como é que eu posso fazer diferença? Como é que eu posso servir? Não é andar ali a lamber as botas das pessoas, não é essa a ideia. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar a mudar o ambiente para melhor? O que é que eu posso fazer? Há alguma coisa? Às vezes é ficar calado. Mas outras vezes é dizer alguma coisa. Outras vezes é pegar um papel que caiu ao chão. Há formas de ir fazendo diferença. E se formos mais de um já faz diferença, mas se formos mais de um, o ambiente altera-se. E aquilo começa a ficar contagioso. Eu não vou dizer que todos vão aderir, mas começa a ficar mais contagioso. Começa a ser mais. Mais um, mais outro. É incrível como funciona, as coisas de Jesus funcionam, não acham? Então, pessoas com o objetivo principal em mente, ou seja, o maior entre vós seja, sabe o quê? Discípulo, seguidor de Jesus. Ao fim e ao cabo, resumindo e concluindo, que o maior entre vós seja discípulo, seguidor de Jesus, do exemplo de Jesus. Ele é o Senhor. De facto, nós em Cristo sentamos-nos à mesa. O salmista já dizia, preparas-me uma mesa, o meu cálice transborda. Davi já entendia isso, muito antes de Jesus, ele já percebia isso.
E de facto, em Cristo é isso. Nós estamos à mesa e o nosso cálice transborda, é verdade. Mas nós não precisamos, por essa situação, agir de forma autoritária, de forma egoísta, de forma orgulhosa. Não preciso. Se realmente estamos ali por direito, se realmente Deus nos pôs ali, se realmente estamos ali porque estamos em Cristo, se ninguém souber, se ninguém reconhecer, souber não, se ninguém reconhecer, sem problema. O facto é que eu sou. Né? E eu posso livremente ser como Jesus. Procurar ser. Aprender com Ele a ser mais como Ele. De facto, o Senhor Jesus é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de força, de poder para andarmos com Ele no seu caminho. Ele é a fonte. Se nós estamos nele e temos essa certeza, essa confiança, essa segurança, então Ele nos dá a força e o poder para andarmos com Ele no seu caminho. E Ele demonstrou isso pessoalmente, com a sua vida, que esta é a forma mais elevada e gratificante de viver. Vocês já conheceram alguém? Por favor, não é só apontar dedos, e não apontem dedos também, tá bem? Mas já conheceram alguém que parece que quer e precisa de ser sempre servido? É uma situação doentia, não? É desagradável. Quer e precisa ser sempre servido. Não é esse o caminho. O caminho é o contrário. Disponibilidade para servir, para mudar, para causar impacto, para alterar situações com a nossa vida, com a vida de Jesus em nós. Paulo, podemos chamar o maior, não só por causa da sua experiência antes de Cristo, que ele já era uma pessoa muito entendida, muito erudita, muito capaz, não é? Falava mais de uma língua, etc., líder e tal. Paulo o maior antes e depois se tornou o maior depois também, pela sua experiência, sua vivência, pelas coisas que ele escreveu, pelas viagens todas que ele fez, por tudo que ele passou. Paulo, que nós podemos chamar um dos nossos irmãos maiores, ele aprendeu a viver assim. Ele foi aprendendo com Jesus a viver assim. E reparem em algo que ele escreveu aos Filipenses, já foi lido em parte esta manhã, Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5. Eu vou ler só os versículos 3 a 5 de Filipenses 2. Nada, essa palavra nada no grego significa isso, nada. Nada. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nada por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um cal também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso exemplo máximo, o líder servo. Então é assim, o caminho de Jesus, com o caráter de Jesus, é não perder o objetivo principal. É ter uma atitude revolucionária. É sermos pessoas, uma comunidade, um povo caracterizado pelo serviço. O servir é normal. É normal servirmos. Às vezes a pessoa não quer que sirvamos, né? Ela não quer o nosso serviço. Ok, pronto. Não precisamos ficar magoados também. Ela não quer, né? Porque nós também temos essa coisa. Ok, vou servir. Aí a pessoa não quer. Agora também não... Vou ficar chateado, já não falo mais com ela. Né? A próxima vez que ela pedir, eu não ajudo. Né? Não é preciso nada disso. A pessoa não quer, agora não quer, vou fazer outra coisa. Se eu puder ser útil no futuro, estou pronto a ser útil. Jesus faria assim. O que Jesus quer que eu faça? O Pajor que gosta de colocar assim, não é o que faria Jesus nos meus passos, mas o que Jesus gostaria que eu fizesse. Torna mais real para ele, e eu concordo. O que Jesus gostaria que eu fizesse? Sermos pessoas, uma comunidade, um povo caracterizado pelo serviço, mais parecidos com Jesus, quer em casa, no trabalho, na escola, no lazer, aqui na igreja. Olha, o 15 de agosto vem aí, fecha parênteses, na vida diária, a nossa vida diária. Sim, nesse caminho, no caminho de sermos um dia
aquilo que a nossa visão diz. O que é que diz a visão da nossa igreja? Uma família onde o amor de Deus funciona. E eu digo sempre, longe de nós dizermos, nós já somos essa família onde o amor funciona 100%. Não, estamos nesse caminho, esse é o caminho. Essa é a nossa visão. Queremos no futuro ser reconhecidos como uma família, onde o amor de Deus funcionou e funciona. Amém? Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo. É para onde nós caminhamos. Então, o convite de Jesus permanece hoje. Para todos que estão me ouvindo, lá em casa também, o convite permanece. Estava a olhar aqui, se há aqui alguma criança. Não, então são todos já grandinhos, não é? Então, o convite de Jesus... Opa, está ali o Alexandre. Alexandre, estava fora do meu campo de visão, está bem? Então, Alexandre, o convite de Jesus permanece, é o mesmo, não é? Que é nós aprendermos com Ele. Aprendemos com Jesus. Amém? Aprendemos com Ele. E pode haver entre nós aqui, ou alguém online, que ainda não fez aquela primeira decisão de dar o primeiro passo, de entregar a sua vida a Cristo. Dizer, eu quero que Cristo viva em mim. Eu quero isso, eu preciso disto. Eu estou a ver que sem isto não vou chegar lá. E se houver alguém neste dia com essa decisão por fazer, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de fazer essa decisão. Hoje é o dia de dizer, olha, eu preciso de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Fale conosco no final, fale com alguém que já fez essa decisão e vamos caminhar juntos. Vamos dar esse primeiro passo e muitos outros juntos. O convite de Jesus permanece. Mas, como sempre, a chave, para aqueles que já estão em Cristo, a chave é nós sabermos quem somos. Quem é que nós somos? Somos pessoas em quem Jesus habita. Somos quem? Pessoas em quem Jesus habita. E se Jesus habita em mim, o poder da ressurreição habita em mim. É uma coisa que não tem explicação, não dá para... Muitas vezes eu não vivo de acordo com isso, é verdade. Mas está cá. A falha é minha, eu não estou a seguir como devia, não é? Mas está cá. Então nós sabemos quem somos pessoas em quem Jesus habita. Sabemos onde estamos. Estamos no reino de Deus. Esteja em casa, no trabalho, no lazer, no prédio onde vive. Estamos no reino de Deus. Somos embaixadores de Cristo onde estivermos. Não é? Somos embaixadores do reino de Cristo. O embaixador de um país qualquer, de Portugal ou em outro país, ele é o representante do seu país naquele país. Não é assim? E nós somos isso. Em todo lugar onde andamos, somos representantes do reino de Deus, do qual fazemos parte, onde nós vivemos. Nós que temos Cristo em nós, Cristo habitando em nós, estamos no reino de Deus e somos seus representantes, onde quer que estejamos. Então a chave é esta, lembrar quem somos, saber onde vivemos no reino de Deus e que estamos caminhando juntos no caminho de Jesus. Amém? E eu creio, não tenho dúvida alguma, que se nós ouvirmos isso, eu me incluo, se nós ouvirmos isso e pedimos a Deus para nos ajudar a aprender com Ele, a sermos mais assim, o Espírito Santo vai produzir o seu fruto em mim e em nós e na sua igreja. Ele vai produzir esse fruto, porque o Espírito de Deus está em nós. E com segurança e confiança nós vamos conseguir pensar mais nos outros. Vamos ser capazes de causar mais impacto, de servir e tratar com respeito e honra, aquele respeito e aquela honra que Deus tem pelas pessoas. Nós muitas vezes falamos isso, né? Deus tem respeito e honra por qualquer pessoa. Mesmo um criminoso, Deus tem respeito por essa pessoa e dá-lhe a oportunidade de fazer uma decisão de voltar para Ele. Certo ou errado? Se Deus tem esse respeito, se Deus honra as pessoas dessa maneira, não devo eu também fazer o mesmo. Respeitar as pessoas, honrá-las, seja quem for. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos colocar de pé durante um instante, enquanto oramos, enquanto falamos com Deus sobre isto. Eu estou desafiado nesta manhã por aquilo que Deus está a pôr no meu coração e espero que Ele continue a falar com todos nós e que sejamos transformados para sermos mais semelhantes a Jesus, caminhando no seu caminho, com o seu caráter a ser desenvolvido em nós. Amém? Curvemos as nossas cabeças. Pai, mais uma vez eu reconheço, precisamos de Ti, Senhor. Muitas vezes nós sentimos que estamos tão longe disso, tão longe, Pai.
Mas obrigado pela tua paciência conosco, a tua misericórdia, a tua graça, que é abundante. Obrigado por Jesus, que habita em mim, habita no seu povo. Obrigado, Senhor, pelo poder da ressurreição, ó Deus, pelo Espírito Santo, que o Senhor nos dá, ó Deus, para ajudar a desenvolver o nosso interior e produzir um fruto, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, misericórdia, fé, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Obrigado, Senhor. E nós pedimos, Senhor, nesta manhã que continues a falar com aquela pessoa indecisa, aquela pessoa que está a pensar, mas será que é por aqui mesmo? Será que eu devo dar esse passo? Será que eu devo entregar a minha vida a Jesus? Recebê-lo como Senhor da minha vida? Ó Deus, continua pacientemente a falar no seu coração. Usa-nos a nós, ó Deus, para que esse desafio seja vivo e haja quem decida por Ti neste dia, Senhor. Em nome de Jesus. E quanto àqueles de nós que sabemos que temos Cristo em nós, a esperança da glória, ó Deus, então pedimos, ó Pai, continua a transformar-nos. Sabemos que o Senhor não vai fazer isso se nós não quisermos, então, Pai, por favor, recebe, ó Deus, este momento, essa decisão de muitos de nós, espero que sejam todos, a dizer, eu quero ser mais como Jesus. Eu quero estar no ambiente pensando em formas de servir, a quem poderei servir hoje, de que maneira, e orientado por Ti, com alguma coisa que vem à minha mente, de facto, ser Jesus naquele ambiente. Nós pedimos em Seu nome. Amém. 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 Podem estar sentados? Sim. Ou também, mais uma, que bênção. Ora, então só daqui um instantinho, a Anabela e a Lília, vocês estão juntas, não é? Vamos cantar os parabéns às duas. Mas só umas coisinhas que eu quero falar antes de cantarmos os parabéns. Vamos terminar em festa, tá bem? Primeiro, obrigado por estarem conosco, que tenham uma boa semana e que na próxima semana estejamos juntos, se não for antes, não é? Possamos continuar a falar sobre as